Olá, pessoal, estamos de volta, então, programa Sind Solution, indo para o nosso segundo bloco. Espero que vocês tenham gostado do primeiro, falando sobre elevadores, que é muito importante, né, Mauro? Nossa, se tem elevador, é item fundamental dentro do condomínio. A gente vive dando sugestões de pautas dessa natureza, que, aliás, os síndicos, né, que nos sugerem o que está afligindo eles, né, qual que é o problema. Nós estamos aqui para ajudar na sugestão. Aliás, síndicos, síndicas, quiserem participar do nosso programa, mandar sugestões de pautas, no participe@uptv.com.br. Vocês podem participar, sim, é muito importante saber as dificuldades, o que vocês vêm aí precisando de informação. A gente traz aqui especialistas e resolve, traz solução. Sind Solution é para isso mesmo, né, Mauro? Sind Solution ele foi criado para isso, né, Liana? Ele foi criado para trazer, na verdade, sugestões, soluções criativas, porque sem você depender de uma informação somente de um administrador, somente de um fornecedor, você consegue aqui ter acesso a todo o nosso trabalho de pesquisa, né, Eliana? E não é pouco. É isso daí, nós trabalhamos a semana inteira, providenciando aí um programa especial toda semana para todos vocês. Bom, agora no segundo bloco vamos saber qual o tema que nós vamos estar abordando, que é muito importante também para todos vocês, que é a questão do limite, da tolerância e a convivência entre os condôminos, que é um problema também. E aí, para a gente discutir sobre esse assunto, né? Para discutir sobre esse assunto, nós trouxemos uma síndica profissional, Silmara de Farias Tarcani. Ela, além de síndica, ela também atua como assistência social também, e veio especialmente para o programa hoje falar sobre esse assunto, que foi, inclusive, um tema que ela, como síndica, também passa por muitas dificuldades e achou também super interessante a gente poder estar discutindo e falando com vocês, síndicos, sobre esse assunto. Vamos lá. Boa noite, Silmara. Obrigada. Você já participou de outras vezes de alguns projetos do Sind Solution, já participou do Papo de Síndico e agora você, nossa convidada. Olha só que bacana. É muito prazer em recebê-la hoje no programa. Eu que agradeço. Boa noite a todos, né? Para mim é um prazer, né, o convite, né? Já estive aqui numa outra ocasião também muito bacana a pauta na ocasião, e a gente está aqui para falar um pouquinho, né, da nossa experiência do dia a dia, que não é fácil, mas que é o dia a dia de todos os condomínios, né? Nós falamos sempre que para você ser um bom síndico profissional, principalmente um síndico gestor, que nós preferimos chamar, a primeira coisa que você tem que ter é um perfil específico, uma qualidade que é gostar de pessoas, né? Gostar de conversar, ter essa particularidade mesmo de personalidade, né? Porque o maior problema que você vai encontrar no seu condomínio são os condôminos, né? Que tem que ser uma solução, não um problema. Aliás, no último programa, né, Mauro, não sei se você lembra, mas a gente teve um convidado aqui que até comentou, falou assim, se você não está preparado para conviver com outras pessoas, então não more em condomínios, né? Isso mesmo? Sem dúvida nenhuma, né? Porque nós estamos falando de várias pessoas, várias famílias, com criações diferentes, com etnias diferentes, enfim, que são completamente diferentes, né? Tratando de assuntos comuns, né? E nem sempre isso gera muito conflito e cabe ao síndico. Até nós estávamos falando de mediação na época, tal. Cabe ao síndico saber interpretar da melhor forma possível. Estou errado ou estou certo? Certíssimo. Como que você, por que veio essa ideia, né? Que é um assunto tão relevante hoje para o síndico? Então, até essa questão abordada, né? As pessoas perguntam, mas você é doida? Você é síndica, né? Bem, essa questão inicial, que para você ser síndico, o princípio de tudo é você gostar de pessoas, porque senão não dá certo, né? Porque você vai encontrar pessoas de diferentes gostos e cada uma vai ter a sua opinião e elas divergem o tempo inteiro.
né? Então, uma coisa que eu sempre trato dentro dos condomínios onde eu atuo como síndica profissional e síndica orgânica também, porque eu sou síndica onde eu moro, é exatamente isso. Quando me chega alguma situação, eu consegui ter, que eu falo que isso é um dom, de você ser mediadora, você não tomar partido, você ouvir as partes, você tentar dirigir a situação de modo que você não crie constrangimento para ninguém, né? Uma coisa que eu sempre trato dentro dos condomínios é o seguinte: quando me chega alguma situação para ser resolvida, eu tento preservar ao máximo quem reclamou. Para quê? Para que eu não tenha esse tipo de conflito, porque eu ouvi esses dias mesmo falar assim, não, eu coloco, isso eu ouvi de um profissional da área, um colega de trabalho, não, eu coloco as duas partes para conversar e eles se entendem. Não, não é assim que funciona. Vira um UFC, mais ou menos, Exato. de condomínio, Não, e não né? é assim que funciona. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Chega uma situação para mim, é claro que a gente vai ouvir, vai tentar mediar a situação e orientar a outra parte. É claro que a outra parte nunca vai receber de uma forma bem-vinda, né, uma orientação, né, eu nem falo advertência, uma orientação, porque eu sempre parto do princípio que o melhor, o início de tudo é a conversa. Então, eu não sou o tipo da síndica que saio distribuindo notificações, advertências, porque eu acho que isso acaba afastando um pouco a aproximação com o morador. E dificulta, né? Uma vez que você resolve a coisa inicialmente, muita coisa se resolve na base da conversa inicialmente. Claro que tem situações que você não consegue resolver de imediato numa primeira conversa, aí você precisa atuar conforme o que diz o regulamento interno, enfim, as diretrizes do condomínio. Mas eu sempre aposto na primeira conversa, e isso tem facilitado demais esse contato com o morador, de fazer entender que, assim, normalmente eu falo assim, o que eu não quero para mim, né? Eu não quero para você. Então, eu sempre parto desse princípio. E tem sido bastante eficaz isso. Quais os maiores motivos que você encontra dentro de um condomínio, que você percebe, né, que são super relevantes aí para se criar um conflito inicial? Assim? Normalmente é barulho, cachorro, né? São questões assim muito, muito frequentes dentro dos condomínios, é isso. Questões internas, pessoais também, mas eu falo que o que mais a gente vê muito assim, é a questão do barulho. Hoje mesmo me perguntaram no grupo, né, de WhatsApp. Existe aquela lei do silêncio, né, que a gente fala assim, todo mundo fala da lei do silêncio, né, depois das 10 horas. Mas essa lei do silêncio, ela não existe. Existe uma lei de contravenção penal, que ela prevê dentro dessa lei penalidades que incluem essa questão de barulho, tal. Então, não existe. Fala assim, a lei do silêncio, se você for olhar, não existe. E me perguntaram hoje, inclusive hoje, num grupo de WhatsApp. Mas na convenção, ela se mantém, Sim, né? algumas convenções falam sobre a questão do silêncio, né, após as 22 horas. Mas, na realidade, o silêncio, essa questão de barulho é uma questão de bom senso, né? Porque não é porque das 8 da manhã às 10 da noite é um horário permissivo, eu vou fazer com que o meu vizinho goste do meu gênero musical, né? Então, acho que vai muito dessa questão de respeito, de saber aonde termina o meu, começa o seu. Principalmente se ele gostar de pancadão, funk, essas coisas. Exatamente. É bem pior. Exatamente. Mas, então, muito bem. Quer dizer, entendemos que o síndico tem que intervir, né? Sim, sim. Entendemos que o síndico tem que intervir baseado na parte concreta da tendo lei bom do senso, né? condomínio, Tendo bom senso e Bom conscientização. senso, Né? E quando você chega e você se depara com uma situação técnica, que é o caso do silêncio, por exemplo, né? Não, mas eu posso fazer barulho. Antes das 10 eu posso fazer o barulho que eu quiser. Eu estou com a britadeira ali na porta do meu vizinho, mas eu posso, né? Teoricamente ele pode,
né? A questão da reforma, eticamente né? não é legal, não deve, né? Como é que resolve esse tipo de polêmica, que é pior, porque essa coisa de intensidade, não, porque eu salto do piso da vizinha, aí você vai ver que o problema é construtivo. Tem prédios que os caras fazem uma laje de 8 centímetros, aquilo vira um tambor, né? Propaga o som, né? E o som é extremamente ingrato, principalmente, que é uma das coisas que mais causa problema, até com o cachorro, porque ele late, né? Ele, às vezes, você tem um barulho, o cara toca bateria, né? Ele toca bateria, o teu vizinho toca bateria e você não escuta. 4 andares para cima, parece que você está na sala do cara. O som, como ele vai por ondas, né? Depende de onde pega, e você fala, mas como que você está escutando? Ele escuta, o som é muito traiçoeiro. Agora, qual o nível de tolerância, né? As pessoas são muito tolerantes. Como fazer para um condômino que está sempre naquela à frente de querer brigar toda hora, que tem chato, né? tolerância chato, zero. né? Como é que faz com um condômino desse tipo, desse assim, perfil? Liliane, é o seguinte, eu costumo conversar, como eu falei inicialmente. Claro que existe, assim, eu vejo que cada vez menos as pessoas, eu não sei se é pelo dia a dia que a gente vive, o estresse do dia a dia, as pessoas elas estão menos tolerantes às coisas, né? Então, uma situação mínima é motivo para gerar-se uma, né? Então, o síndico ali, o gestor, ele está ali para mediar. Você escuta situações que você ouve um lado, ouve o outro, você tem até a sua opinião pessoal de que lado você está, tipo, esse está certo. Mas eu não posso dizer para você que você está certo e nem dizer para a outra parte que ela está certa. Eu tenho que trazer o entendimento das duas partes, que tem que ter um equilíbrio naquilo ali, que eles moram numa situação coletiva onde termina o seu, começa o dele e vice-versa. Então, essas questões que a gente trabalha o tempo inteiro, de modo a fazer com que eles compreendam que eles moram em condomínio, que muitas pessoas que moram em condomínio, eu tenho um condomínio, por exemplo, que é um condomínio de implantação. E as pessoas que moram nesse condomínio, muitas delas nunca moraram em condomínio. É difícil adaptar, né? O que é o viver em condomínio. Então, a gente tem que ter sempre essa mediação, conversa daqui, conversa dali, explica, mostra o regulamento interno que não foi criado pelo síndico, mas é uma situação que foi aprovada lá no início de tudo. Sim. E que ela tem que ser posta em prática, que aquilo ali é um norte, é um regulador que todos têm que seguir. Então, eu acho assim, é complicado. Por isso que eu falei, para ser síndico, você tem que gostar de pessoas, você tem que saber ouvir, primeiramente, porque não adianta você bater boca com uma pessoa que está nervosa. Você tem que escutar. Normalmente, quando ela vem reclamar para você, ela está num nível de estresse assim, absurdo. Você tem que ouvir e dizer, e dar uma esperança para ela que aquela situação vai se resolver. Você vê o quanto é importante, né, Mauro? A figura do síndico na intermediação de toda essa situação. Exatamente. Né? Então, assim, e esse é o tempo inteiro, né? Isso não... Faz uma coisa de psicologia, né? Eu tenho experiências péssimas com os chatos, né? Eu me lembro que, na verdade, coitado, não era nem chato, ele tinha um problema auditivo e ele escutava um barulho que ninguém escutava, nem eu. Esse cara é esquizofrênico, né? Ele está escutando vozes, eu estou aqui dando alguma atenção para o cara, né? E eu queria resolver o problema dele. Ele escutava um barulho que ele não sabia mesmo distinguir se era um barulho, uma vibração. Eu falei, meu Deus, ele vai psicografar já, né? E, na verdade, não é que ele tinha razão. Depois de muita pesquisa, né? Porque eu fui tentar mesmo ajudar ele, com decibelímetro, não sei o quê, eu descobri que ele tinha uma sensibilidade auditiva muito grande e ele escutava uma vibração lá embaixo, na bomba de recalque. E como não era contínuo, ele não conseguia me mostrar. Um dia, eu percebi e falei, será? E fui na bomba de recalque, estava faltando um coxim que era soldado na laje direto. Aquilo gerava uma vibração em toda a coluna que, para ele, tinha uma frequência auditiva muito forte. Incomodava demais, tanto que ele ia mudar. Quando ele falou para mim que ele ia mudar por causa daquele barulho, eu falei, é possível. Né? E realmente tinha.
coloquei 4 coxins de borracha na fixação, acabou o problema. Para você ver como às vezes é um pouquinho de paciência, bom senso, de atenção, você resolve os problemas sem. Não, com certeza, que nem nós estamos falando muito de barulho, de reforma, de cachorro. Hoje nós vamos falar de cachorro também aqui no programa. A gente tem um. Sabe? Vocês vão conhecer Estrela, a minha cachorra. Sobre criança, né? Então tem muito, assim, é um universo de situações que acontecem em torno desse universo chamado condomínio e que a gente tem que administrar o tempo inteiro. Então, não é porque eu não tenho filho, né? Um exemplo, não é porque eu não tenho filho que eu não vou respeitar o que tem. Então, eu tive essa colocação. Eu optei por não ter filho, não sou obrigado a ter os filhos dos outros. Quando você vive em sociedade, Sim. Né? Sim. Não é porque eu não casei que eu não sou obrigado a não querer que você seja solteira. Existe uma tolerância que você é obrigado a conviver em comunidade, que é o caso de um condomínio. Muito obrigada, Silmara, pela sua participação hoje no programa. Foi muito bom e importantíssimo, né? Que o síndico se conscientize cada vez mais da figura, da importância dele nessa mediação, para que haja, né, harmonia, respeito entre os condôminos, né? As suas considerações, por favor. Eu quero agradecer o convite, né? Muito bacana estar aqui novamente. E deixo meu site, meu e-mail, né? Eu sou síndica profissional. Estou aí à disposição, né? Quem quiser nos contatar, tirar dúvidas, tem meu e-mail aí, vocês fiquem à vontade. A gente está sempre respondendo, sempre tirando as dúvidas aí. Eu quero já fazer um convite para você voltar aqui para o nosso programa do dia 13 de agosto. Papo de síndicas. Que, atenção, síndicas, mulheres, síndicas, vocês estão convidadas, porque nós vamos fazer aqui um encontro. Vai ser um papo de síndicas, tá bom? Eu vou estar aqui, viu, gente? Eu vou pensar ainda se o Mauro vai participar ou não, entendeu? Vamos ver se mulher vai ser só mulher ou o Mauro vai poder participar. Ou ele fica do lado de fora só vendo, não sei ainda. Com medo, mas vamos pensar, nós vamos entrar num consenso, né? Não vamos criar conflitos Graças a Deus, aqui, eu chamei tá o bom? Maurício Giovino, que estava sofrendo aqui comigo. Viu? O Lucas aí, ó, tá vendo? O Lucas não sei, homens, se vocês vão participar, tá bom? Mas fica aí o convite das mulheres, por favor, síndicas, estão convidadíssimas, e também mulheres que atuam em condomínios, tá? Então, fiquem aí já com o convite. Quem quiser participar, no participe@uptv.com.br. Um beijo para vocês. Vamos lá para o nosso breve intervalo e já vamos falar aí dos pets em condomínios. Doutora Denise chegando aí no nosso estúdio. Já, aguardem.
Música